Olá, boa tarde. Sou o professor Raimundo Nonato e neste vídeo que estamos começando, vamos falar um pouco sobre a questão da educação escolar indígena no Brasil. Bom, nos últimos anos, a gente tem discutido bastante sobre a questão do reconhecimento e a valorização das diversidades, principalmente em relação à educação escolar indígena. No que diz respeito ao processo de reconhecimento, organização e luta dos povos indígenas em prol de uma educação de qualidade, a gente precisa entender que esse processo ele remonta dos anos 70, né? Finalzinho dos anos 60 e principalmente a partir da década de 1970. Isso aqui no Brasil. É claro que em toda a América Latina, né, já havia uma luta, uma busca do reconhecimento desses povos em busca de uma educação que lhes fosse dedicada e que respeitasse as suas especificidades. No que diz respeito à questão do bilinguismo, do respeito às línguas, etc., nós temos as primeiras experiências já no finalzinho da década de 1930, no México, onde se inicia um processo de educação bilíngue, não como um processo de reconhecimento, de valorização das línguas, mas como um processo no qual os missionários aprendiam a língua indígena para, a partir daí, ensinarem a religião aos povos indígenas e, assim, fazer o que a gente vem chamando hoje de etnocídio, né? Matar um pouco, um tanto, a cultura indígena. Essa estratégia também foi feita no Brasil, tentou ser feita no Brasil nos anos 50, no entanto, não foi aceita pelo SPI, né? Porque acreditava-se que não era importante ou não era interessante, né, que as missões evangélicas, né, e outras missões assumissem esse processo educacional do Brasil. No entanto, a partir dos anos 60, finalzinho dos anos 60, o movimento indígena organizado começa a lutar em prol, né, do reconhecimento do seu modelo educativo, né? Porque até então nós tínhamos um modelo no Brasil, um modelo de educação no Brasil destinado às populações indígenas, que era um modelo que a gente considera um modelo homogeneizador, né, no qual o objetivo que se tinha era destituir os índios de sua cultura e impor uma chamada cultura nacional. O intuito, então, era fazer com que os índios fossem integrados, entre aspas, né, à sociedade brasileira. E esse processo de integração, segundo a crença daquele momento, era feito através da escola, onde os índios, né, eram ensinados a ler e escrever em português, sendo desconsiderado todo e qualquer conhecimento que eles tivessem da sua cultura. No entanto, os índios, as populações indígenas, a partir de suas organizações, começam nos anos 70 a reivindicar um modelo de educação que valorizasse a sua cultura. E a partir de então, o movimento indígena, né, começa a ressignificar a escola. Então, há um processo de ressignificação da escola a partir dos anos 70, onde a escola que antes era vista como um modelo de homogeneização cultural, ela agora passa a ser vista como um local de revitalização da cultura, que inclusive para muitos autores, muitos estudiosos, né, chamam de resgate cultural, que a escola serviu como um elemento de resgate cultural para muitos povos indígenas. Eu não diria resgate cultural, porque eu acho a palavra muito forte, mas acho que as escolas indígenas hoje, a partir dos anos 70 principalmente, elas assumiram uma nova configuração nas comunidades indígenas. Os povos indígenas, eles passaram a ver a escola de uma outra forma, não mais como um elemento homogeneizador, mas como um espaço onde eles poderiam fazer o processo de revitalização da sua cultura, né? E aí, então, eles começam essa luta a partir dos anos 70 e nos anos 80 eles são reconhecidos na Constituição Federal, a partir da Constituição de 1988, nos artigos 210, onde o Estado brasileiro reconhece as populações indígenas e garante a eles uma educação específica e diferenciada. Com isso, nós temos,
dos anos 90, todo um desenvolvimento de uma política educacional para as populações indígenas no Brasil. Então, de modo geral, nós temos esse processo, né, de organização, né, principalmente para os anos 90, quando nós temos a implementação, de fato, né, da educação escolar indígena no Brasil. Né, a criação das categorias escola indígena, categoria professor indígena, e aí, inclusive, a questão da necessidade, de fato, de uma legislação que desse conta da educação escolar indígena, da especificidade da educação escolar indígena. E é tão tal que, do ponto de vista, né, legal, hoje nós temos no Brasil, né, considerado, nós temos que para as populações indígenas, no Brasil hoje, nós temos um modelo educativo que se diz, né, específico, diferenciado, intercultural e bilíngue, e que deve, dentro das especificidades de cada povo, atender aí essas especificidades. Então, é um modelo que é um tanto genérico, né, para todas as populações indígenas, mas que deve ser adequado, adaptado, né, a partir da realidade de cada grupo indígena. Ou seja, assim como as populações indígenas nos anos 70 ressignificaram a escola, tomaram a escola como um espaço de valorização, como um espaço de reconstrução e reconfiguração da sua cultura, eles também podem, de uma certa forma, adaptar esse modelo educativo, que se quer nacional, né, para as populações indígenas, eles podem adaptar à sua realidade cultural, à sua realidade específica. Isso, de modo geral, no Brasil. De modo mais específico, em Roraima, né, a questão da educação escolar indígena ela é um pouco mais anterior. Primeiro porque as primeiras escolas que surgem em Roraima, elas surgem, inclusive, para as populações indígenas, e começa com a missão beneditina, né, já nos anos de 1911, quando eles criam a escola do Surumu para atender as populações indígenas, e aí vem todo um processo. É claro que, naquele momento, a escola feita pelos missionários não tinha, a meu ver, um interesse no processo de valorização da cultura indígena, mas eles queriam, de alguma forma, fazer com que essas populações aprendessem a ler e escrever e, principalmente, aprendessem o português. E é claro que, em alguns momentos, eles ensinavam, né, em Macuxi, ou seja, na própria língua das populações indígenas, mas é como eu já disse, esse processo de educação bilíngue que se inicia com os missionários, ela não tinha uma intenção, a meu ver, de fortalecer a identidade ou a cultura das populações indígenas. Ela tinha uma outra intenção, que era fazer com que os indígenas aprendessem a ler na sua própria língua para que os missionários pudessem fazer, de fato, melhor o seu processo de evangelização. No entanto, esse processo, em Roraima, ele começa nos anos de 1910, 1911, com os beneditinos. Já nos anos 20, nós vamos ter um outro processo, já com o Serviço de Proteção ao Índio, pelo SPI, nós vamos ter aí a criação das escolas profissionalizantes para populações indígenas, né? E depois nós vamos ter um processo muito mais forte, né? Já a partir da segunda metade do século XX, né, a partir dos anos 50, quando os missionários beneditinos vão embora de Roraima e assumem a missão, né, os missionários da Consolata. E aí, então, aquela missão do Surumu, ela tem um processo de transformação, e aí, então, eles começam a formar professores indígenas a partir dos anos 60. Né? Então, a escola agora, ela com essa reviravolta no processo de ressignificação da escola pelas populações indígenas, então eles começam a pensar, a escola precisa formar liderança para as comunidades. Então, no finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, né, para as comunidades indígenas de Roraima, começa um novo processo de ressignificação dessa escola. E começa exatamente com a missão do Surumu, onde eles começaram a formar professores para atuar nas escolas de primeira a quarta série. Por que isso? Porque até esse momento eram professores brancos não indígenas que davam aula nas comunidades indígenas. E ao ir para as comunidades indígenas, os professores não indígenas queriam impor a sua cultura, não respeitando a cultura indígena. E então, as lideranças, os tuxauas, já no início dos anos 70, exigem
né, uma escola que lhes reconheçam, que reconheça a sua cultura, que reconheça as suas formas de ser e fazer. E a partir de então, esse processo continua e os professores de Roraima, eles se organizam nos anos 70 e anos 80, criam aí uma organização juntamente com os professores do Amazonas, juntamente com os professores do Acre, e criam um movimento, né, de fortalecimento e de luta em busca de uma educação específica e de qualidade, mas principalmente uma educação que respeitasse a sua diversidade. E aí tem um momento que é muito interessante nos anos 80, né, que é a reivindicação, né, das populações indígenas por essa educação de qualidade. E nós vamos ter o Dia D da Educação em Roraima. E aí eles vão partir daquela discussão que a escola que temos e a escola que queremos, e a partir daí, então, eles começam a pensar uma escola indígena feita pelos indígenas e para os indígenas. E aí nós vamos ter a criação do Núcleo de Educação Escolar Indígena na Secretaria de Estado de Educação, que vai ser responsável por pensar a educação escolar indígena em Roraima, né? E a partir daí vai haver todo um desenvolvimento, do processo educativo para as populações indígenas em Roraima. Então, nos anos 90, nós vamos ter mais uma conquista do movimento indígena em Roraima, que é o Magistério Indígena Parcelado, onde os professores vão se formar em nível de magistério para atuar nas suas comunidades. E uma das mais recentes conquistas dos professores do estado de Roraima foi exatamente a licenciatura, intercultural indígena, que a partir de 2003, né, foi se consolidando, né, a partir do núcleo em Siquirã, que hoje é Instituto em Siquirã de Formação de Professores Indígenas. Então, a gente tem, né, um histórico importante no processo de luta das populações indígenas em busca de uma educação de qualidade, né, uma educação que respeite a sua diversidade. E aí, apesar de todas essas conquistas que as populações indígenas conseguiram nos últimos anos, né, ainda existe uma luta muito grande, porque a cada dia, a cada momento, né, essas conquistas elas vêm sendo ameaçadas, né? Elas vêm sendo ameaçadas, né, pelo poder, e é preciso resistir, é preciso lutar para que essas conquistas não venham a desaparecer. E é isso que me parece que o movimento indígena atualmente vem lutando e vem tentando manter essas conquistas, né, alcançadas ao longo desses quase 50 anos de luta. Então, eu acho, resumindo em poucas palavras, esse é um pouco a história, né, da educação escolar indígena no Brasil.